Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 9 de dezembro, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e houve dois grandes incêndios lá em Moscou nessa madrugada. Algumas pessoas chegaram a cogitar que poderia ser um ataque ucraniano à cidade de Moscou, uma vez que a Ucrânia agora tem armas com esse alcance, mas não, foram acidentes mesmo. Muita coisa pega fogo na Rússia, é impressionante, chega a ser realmente impressionante. Estão precisando melhorar a questão da segurança contra incêndio lá, né? Os ucranianos atingiram Chaplinka e Berdiansk no dia de ontem e pelo menos Berdiansk fica a uma distância muito grande para ter sido HIMARS aqui, né? Então não se sabe, são 100 quilômetros da linha de frente. Pode ter sido sabotagem, pode ter sido drone, ou pode ter sido também aqueles foguetes HIMARS com alcance um pouquinho maior, que a gente já mencionou, né? Os russos estão apontando que os ucranianos estão tomando conta das ilhas que tem aqui no delta de Kherson, no delta do Dnipro, na região de Kherson, né? Mas será que faz sentido isso? Vamos entender isso daí mais adiante. O Putin, claramente bêbado, falou que só atacou alvos civis na Ucrânia porque os ucranianos atingiram primeiro a ponte da Crimeia, né? Só que duas coisas. Primeiro que ele confessou que atacou alvos civis apenas com objetivos de causar danos à população civil. Isso por si só já é crime de guerra. Segundo que, lembra Putin, quem primeiro começou essa coisa toda foi a Rússia, não foi a Ucrânia. Então, primeiro de tudo, a Rússia invadiu a Ucrânia. Então não tem esse papo de, que ucranianos primeiro fizeram alguma coisa, né? E a troca de prisioneiros que houve entre a Rússia e os Estados Unidos aí lembrou a época da Guerra Fria, quando isso era comum. Os russos devolveram a jogadora de basquete Brittney Griner e os americanos deram em troca o Victor Bout, que você conhece ele, a história dele pelo menos. Ele é o cara do Senhor da Guerra, lembra o filme Senhor da Guerra? Então, traficante de armas e coisa e tal, uma figura muito conhecida, né? E a troca tem sido muito criticada, no entanto, por muita gente nos Estados Unidos por vários motivos. Vão entender esses assuntos em detalhes, esses e outros assuntos. Essas notícias foram sugeridas por Peter no País dos Sovietes, Joel Silva e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, impressionante o incêndio que teve lá em Moscou, né? Isso aqui é um shopping center, tá? Era um grande shopping center que tinha ali no subúrbio de Moscou. Deixa eu colocar no início aqui o iniciozinho. Olha só a explosão em sequência aqui desse prédio, aqui dessa parte do prédio, né? Isso me parece, só pode ser causado por gás, né? Deve ter sido um vazamento de gás e que levou a esse tipo de coisa aqui. E aqui tem mais visões disso, tem uma visão mais de perto do mesmo shopping center explodindo, pegando fogo e coisa e tal, e realmente muito grande lá, o problema é bastante sério, né? Também teve a fábrica de pneus da Barnault, lá também em Moscou, pegou fogo na madrugada de hoje, dia 9, então aqui a fábrica pegando fogo, é uma fábrica muito grande, tem uma área enorme pegando fogo, e isso daqui... em tese, elas fabricam pneus, vários tipos de pneus, inclusive para aviação e para equipamento especial, ou seja, pneus militares, né? Então, ou seja, isso daqui, o fato de ter sido atingida uma fábrica que tem uso militar e coisa e tal, e também um shopping grande, né? O shopping não faz muito sentido, né? Mas enfim, algumas pessoas pensaram, será que os ucranianos estão atingindo Moscou? Mas não, os ucranianos falaram que não tem nada a ver com isso daí, é só acidente que aconteceu lá mesmo. E o fato é, a Rússia tem um controle de incêndio muito ruim. A coisa lá é impressionante, é porque eu não mostro para vocês, entendeu? Mas todo dia, quando eu sento aqui para pegar notícias da Rússia, para montar esses vídeos meus aqui, né? Eu faço um levantamento, eu leio as notícias todas e coisa e tal. É impressionante a quantidade de coisa que pega fogo na Rússia. A Rússia é um país grande, tudo bem, né? Então, assim, é esperado que tenha muito evento desse tipo. Aqui no Brasil também, de vez em quando, as coisas pegam fogo, né? Fábricas, shopping, esse tipo de coisa. Infelizmente, de vez em quando você tem esse tipo de acidente. Mas lá na Rússia tem alguma coisa que é realmente muito forte, muito incêndio o tempo todo. Eu nem trago para as notícias porque a maior parte das vezes é acidente, não tem nada a ver com a guerra da Ucrânia, né? Então não tem por que noticiar. Estou noticiando esses hoje só porque surgiu essa suspeita de que poderia ter sido alguma coisa
da Ucrânia, mas e para avisar vocês que não é, foi só acidente, isso é normal na Rússia, as coisas pegarem fogo lá, né? Eu imagino que eles usem muito gás encanado, é possível, usem muito gás lá para calefação, para um monte de coisa, e talvez essa estrutura de gás deles, tal como os equipamentos militares, não esteja no melhor nível de manutenção e acabe causando esse monte de incêndios que a gente vê em estruturas russas lá esse tempo todo, né? Os ucranianos fizeram um ataque de HIMARS na região de Chaplinka, aqui no sul de Kherson, essa cidadezinha aqui, né? Repara que fica uns 50 quilômetros da linha de frente. Agora é uma cidade que antes os ucranianos não conseguiam atingir com HIMARS, na época que os russos ainda estavam dominando aqui a margem direita do Dnipro. Então Chaplinka era usada como um grande depósito de munição, de armamento, era um grande hub logístico do exército russo nessa região. Agora que os ucranianos podem atingir, eles têm atingido seguidamente. Os russos estão tirando as coisas de lá, né? Mas leva tempo isso, e nesse processo os ucranianos conseguem destruir um monte de coisa aqui. Mas o que chamou mais atenção, além deste ataque que a gente sabe que foi com HIMARS, foram as explosões no aeroporto de Berdyansk, né? O aeroporto de Berdyansk fica nessa cidade aqui, né? Berdyansk, essa cidade aqui, o aeroporto fica logo aqui. E o aeroporto é usado como centro para as tropas russas aqui na região, né? Quando os ucranianos começaram a usar os HIMARS, os russos perceberam rapidamente que não podiam mais manter grandes depósitos de munição, grandes agrupamentos de tropas e de veículos próxima à linha de frente, né? No alcance do HIMARS, porque rapidamente os ucranianos destruíram. Então, da mesma forma que aqui em Chaplinka, né, os russos moveram esse hub que tem aqui para Henichesk, que fica mais distante do que o alcance do HIMARS. Aqui também várias coisas de depósitos de munição, parques de manutenção, um agrupamento de tropas que tinham nessa região de Zaporígia, foram todas mandadas aqui para Berdyansk, justamente porque a partir daqui você não tem alcance, né? E no aeroporto é justamente onde ficam as tropas russas, o principal agrupamento de tropas russas aqui na região. Então, houve essas 3 grandes explosões, depois seguidas por 15 explosões menores, e parece que todas as ambulâncias da cidade e carros de bombeiro foram para o aeroporto, ou seja, provavelmente houve feridos e pegou fogo a região lá. Não é um aeroporto grande, né, mas é justamente onde ficam as forças russas ocupando a cidade, né? E aí vem a grande questão, porque isso daqui... sim, isso foi ontem, né? Essas 3 explosões e 15 explosões menores. Hoje cedo teve de novo mais explosões no aeroporto de Berdyansk. Então hoje de manhã cedo, também dia 9, também teve explosão lá. E a grande questão nessa história toda é que, como eu expliquei, isso daqui fica a cerca de 100 quilômetros da linha de frente. Se você considerar que os ucranianos não vão botar um HIMARS aqui muito na linha de frente por risco, né, de perder o equipamento, certamente eles vão estar um pouquinho mais aqui para trás, isso aqui vai dar facilmente uns 120 quilômetros, o que é além do alcance do HIMARS. E aí ninguém sabe exatamente como que os ucranianos fizeram isso, né? Eles podem ter usado drones, é uma possibilidade, usaram os drones que eles têm agora com alcance maior e coisa e tal, e eles têm outros drones também com alcance menor, né? Pode ter sido sabotagem, ou seja, pode ter sido o pessoal ali da própria região de Berdyansk, o movimento partisão ali é muito forte, né? Ou os próprios russos podem ter feito uma operação especial, uma infiltração especial, colocado explosivos lá é outra possibilidade. E, além disso, uma terceira opção, como a gente já falou, existem alguns tipos de foguetes do HIMARS que não são o ATACMS, não é aquele que chega a 300 km, mas que tem um alcance um pouco maior do que o HIMARS normal, né? O foguete do HIMARS ele tem um alcance de 95 km, então daria quase aqui, né? Existe esse modelo que é um modelo chamado Extended Range, ER, né? É o GMLRS-ER, que é Extended Range, ou seja, os americanos apenas fizeram algumas pequenas modificações no foguete, nas aletas de controle do foguete, de forma que ele alcança um pouquinho mais, é o mesmo foguete basicamente, com a mesma carga, tudo igual, mas ele alcança um pouquinho mais de distância, e pode ser que eles já estejam usando isso aqui também, né?
Isso vai significar um problema para os russos, porque se os ucranianos têm foguetes de 160 quilômetros, toda essa área aqui não tem como você proteger, de Mariupol até Renichesk, né? Ou seja, a única área que ainda estaria fora do alcance dos foguetes HIMARS ucranianos seria a Península da Crimeia, né? E aqui a gente teve acesso a essa gravação de alguém em Melitopol mostrando como é que está o trânsito na cidade de Melitopol, né? A cidade de Melitopol, vocês sabem, está totalmente destruída e está ocupada pelos russos, né? Os russos estão controlando a cidade e ela se tornou o grande caminho de movimento, né? Ele gravou aqui, ó, uma enorme fila de carros e coisa e tal. Isso daqui é em direção à Crimeia, né? Por que isso daí? Porque a gente sabe, a ponte da Crimeia ainda está sendo reparada, e aí o que acontece? Os russos que querem abastecer aqui a Crimeia, toda a parte militar aqui no sul da Ucrânia, eles têm poucas alternativas, né? Tem a linha férrea que passa aqui por Volnovakha, e por Melitopol e por aqui, e tem essa estrada que passa aqui por Mariupol, Berdiansk, passa por Melitopol também e chega na Crimeia. E essa estrada aqui tem sido muito usada, justamente por quê? Porque a ferrovia que tem mais aqui para cima, e também tem algumas estradas aqui mais para cima também, elas estão no range de ataque dos HIMARS ucranianos, né? Então, embora os ucranianos não vão desperdiçar um foguete HIMARS para atingir um caminhão, um trem e coisa e tal, mas podem ser interrompidos aqui, pode ter problema. Então os russos estão usando muito essa estrada aqui, que dá para ver como é que está ficando superlotada, né? Tá totalmente tá cheia de tráfego ali naquela região, né? Ia ser lindo se os ucranianos conseguissem destruir algumas pontes dessa estrada. Bom, o Defmon ele traz um resumo de como é que estão as frentes de batalha aqui no dia de ontem. Eu acho interessante a gente repassar isso daqui. Ele traz aqui uma visão de como é que está a temperatura na região da linha de frente, porque, lógico, é muito importante agora no inverno, a gente sabe, pela questão do solo congelado e outros problemas, né? E as notícias não são boas nesse caso, né? Primeiro, a temperatura estava abaixo entre -6 e 0 no sul da Ucrânia, só que choveu muito nos últimos dias, então você teve muita chuva e com temperaturas de 0 graus, o que está acontecendo? Está congelando a estrada. Então está tendo vários acidentes ali na linha de frente, infelizmente chegaram a ter mortes de ucranianos em acidentes por conta de estrada congelada, né? Mas a notícia ruim é que a partir de agora, a partir de hoje até o dia 14, a expectativa é que vai haver um pequeno aumento de temperatura, e então pode ainda ter neve agora, mas vai começar a ter mais chuva e o solo vai começar a descongelar. Então, isso é um problema para eles lá, porque vocês sabem, o grande empecilho para ações mais incisivas militares é justamente a questão da lama lá, né? Então, nesses próximos dias agora, a gente vai ter ainda menos ação do que a gente está tendo agora, justamente por conta do aumento da lama, é o que ele está dizendo aqui. A expectativa de todo mundo é que é só no final de dezembro que você comece a ter, de fato, o solo congelado a ponto de poder usar tanque sem problema por lá, né? Ele está falando aqui sobre a região de Svatov, né, lá em Luhansk, na parte norte aqui, que Kislivka já está totalmente tomada pelos ucranianos, já está aqui no mapa também. Então o que ele está dizendo aqui é que Kislivka já está em poder dos ucranianos aqui. Houve também ataque russo em Stelmakivka, que fica mais aqui para baixo. Svatov está aqui, né, mas foi repulsado, os ucranianos não cederam espaço aqui. É uma Kivka aqui, ó, fortemente em poder dos ucranianos ainda. E ele está dizendo aqui que talvez Novoselivka e Kotliarivka já estejam também nas mãos dos ucranianos. Provavelmente já estão nas mãos dos ucranianos, mas ele vai aguardar um pouquinho antes de dizer que já está tudo conquistado aqui, né? Nesse mapa aqui, mais para baixo, os russos também tentaram atacar em Ploshanka, em Chervonovpopivka, que a gente já falou que também os ucranianos estão aqui nessa região, e Bilororivka, né? Tentaram avançar nessas três áreas aqui, mas também sem sucesso, né? Ele falou sobre a questão de Dibrova. Dibrova é essa cidadezinha aqui na frente de Kreminá, que ainda está em poder dos russos, tá? Mas tem gente dizendo que não, que os ucranianos já tomaram essa cidade aqui. Mas por hora a gente não tem informação ainda precisa sobre quem está em Dibrova, né?
Na região aqui de Bakhmut, a parte norte de Bakhmut, que a gente falou no vídeo de ontem, de fato ele fala que Berestov está nas mãos dos ucranianos, os russos tentaram tomar a cidade, não conseguiram, e aqui tentaram também tomar Yakovlivka. Lembra, essa cidade aqui é uma cidade que os russos disseram que já tomaram, mas a gente falou que não tomaram. Existe de fato uma tentativa de avanço russo nessa região norte aqui de Bakhmut, com o objetivo de tomar Soledar e a partir de Soledar tomar Bakhmut, mas o avanço aqui é ainda menor que lá no sul, né? E aqui na região sul de Bakhmut também teve avanço, ou tentativa de avanço russo diretamente em Bakhmut, e aqui em Optine, e também em Kurdyumivka, né? Lembra que Kurdyumivka os russos disseram que eles tinham tomado a cidade, coisa. Então como é que eles estão atacando agora a cidade de Kurdyumivka, né? É lógico que não tomaram a cidade, ainda está na mão dos ucranianos essa cidade aqui, embora, lógico, seja uma cidade na frente da linha de batalha, né? Também teve tentativa de avanço russo aqui próximo a Donetsk, mais ao sul um pouquinho, em Marinka e Novomikhailivka, mas também sem sucesso aqui. Ou seja, a gente está com uma linha de frente sem grandes mudanças em praticamente toda ela, né? Agora, uma coisa curiosa foi que tem um canal de Telegram russo que está dizendo que o exército ucraniano está tentando tomar essas ilhas aqui na foz do rio de Dnipro, né? Lembra, aqui você tem a cidade de Kherson, que os ucranianos liberaram no início de novembro, né? E aqui ao sul, a margem leste ou margem esquerda do rio de Dnipro ainda está tomada pelos russos, embora os russos estejam mantendo pouca quantidade de tropas aqui nessa margem esquerda do rio. E a gente já teve a informação de que haviam ucranianos nessa região aqui. Isso aqui tudo são ilhas, tá? Tem várias ilhas aqui. O rio de Dnipro, na verdade, ele começa nesse braço mais aqui afastado. A parte principal é a parte que passa mais próximo a Kherson, mas você tem outros braços aqui, né, tornando essa região aqui no meio ilhas, né? E não tem muitas pontes. Quando os ucranianos tomaram essa região aqui, fazia sentido. Por quê? Porque eles poderiam, daqui, ó, isso aqui é uma ilha só, que chega aqui na ponte de Antonivka, né? A ponte de Antonivka está destruída, mas ela está destruída nessa parte aqui. Ela continua aqui, ó, e daqui ela permite a passagem por esse braço de rio, o que permitiria que os ucranianos, a partir daqui, chegassem a Olesk, né? Mas, como eu disse, na época a gente não sabia se isso daqui era realmente se estavam realmente tomando conta, ou estavam apenas fazendo alguma expedição ali, algum reconhecimento. O fato é que agora parece que mais outras ilhas aqui, mais ao sul aqui, no delta do Dnipro, estão sendo tomadas por tropas ucranianas, né? Qual que é o objetivo disso? A gente não sabe, porque aqui eles teriam que atravessar ainda esse braço de rio, que certamente é menor que o rio de Dnipro, mas ainda é muito grande, né? Não teria como eles atravessarem esse rio aqui, né? É um rio ainda muito grande. Então, é estranho isso daqui. Não dá para entender muito bem qual seria o objetivo nesse caso. E aqui a gente tem até a informação de que os russos também teriam desembarcado nessa ilha, que também estariam fazendo algum tipo de ação por aqui. É estranho, né? Não parece ser algo que tenha um valor estratégico muito grande, mas vamos aguardar para ver o que acontece aqui, né? E no final aqui ele está rindo que os russos mais uma vez disseram que destruíram um HIMARS, um lançador de foguete HIMARS e coisa e tal. Na verdade, destruíram 2, né? É engraçado, porque na verdade não destruíram nenhum, né? Até hoje, desde o início da guerra. Mas os russos o tempo todo falam que destruímos tantos HIMARS, e no final das contas não destruíram nada, né? Mais a contabilidade criativa deles, né? Aqui é uma cena de guerra, né? Os ucranianos atingindo uma unidade russa. Isso aqui é interessante porque permite que a gente faça a geolocalização exatamente onde está essa guerra aqui, o que indica onde é que está exatamente a linha de frente ali na região de Bakhmut, né? E esse caso aqui eles fizeram a geolocalização certinha e coisa e tal, que é nessa onde era uma loja de móveis e coisa e tal que eles descobriram, e é bem aqui, ó, nessa região aqui, essa batalha. Então realmente os russos não conseguiram entrar ainda na cidade de Bakhmut. A batalha está aqui nos subúrbios, né, da cidade de Bakhmut.
E tem um post no Telegram do Greyzone, né? O Greyzone é o Telegram do pessoal do grupo Wagner, em que eles fizeram uma fala meio motivacional, né? A ideia era ser motivacional, motivar os conscritos, os mobilizados e coisa e tal, mas na verdade o resultado final não ficou muito bom, não. Olha só o que eles falam aqui, né? A região de Svatov, lá em Luhansk, é muito ativa, complexa e atrativa do ponto de vista informacional, porque atrai muita atenção da mídia, justamente porque um dos motivos para isso é que tem muitos mobilizados nessa direção, né? Tem muitos mobilizados naquela região. A gente nota logo de cara que tem muitos mobilizados lá. Alguns trabalham em missões de combate diretamente na linha de frente, a maior parte deles ainda está a alguma distância da linha de frente, o que não exclui o risco de fogo de artilharia. O inimigo faz muitos ataques com muita precisão e muita frequência. E nessa questão dos mobilizados a gente vê tanto aspectos positivos, muitos rapazes são bem equipados, propriamente armados, os comandantes estão em controle da situação e estão em bom ânimo, né? Mas também negativos, né? Gestão caótica em algumas unidades, problemas de suprimento, falta de comunicação e baixa motivação do pessoal. De acordo com nossas observações subjetivas, tem mais coisas boas do que coisas ruins. Mas alguns casos de negligência e idiotice são absurdos, né? Por exemplo, a gente sabe a situação de vários soldados que congelaram até a morte quando começou o inverno, no 9º mês da operação militar especial, né, que é como os russos chamam a guerra na Ucrânia, né? Depois que todos esses erros foram feitos, e eles sabem de vários desses erros e coisa e tal, situações desse tipo são inaceitáveis, ou seja, isso tem acontecido muito na linha de frente, né? Muitos russos têm morrido congelados por problema de serem abandonados, com pouco equipamento, roupa inapropriada, frio mata mesmo, né? Não tem jeito. Aí ele continuou falando aqui sobre um monte de coisa, mas a ideia dele era fazer um post motivacional. Não, ele tá tudo bem com os mobilizados, tem mais coisa boa do que coisa ruim, coisa tal. Alguns estão morrendo de frio, né? Perdeu uma companhia de soldados congelados até a morte, mas tá tudo bem, tá? As coisas boas são melhores que as coisas ruins, né? Não sei se os mobilizados vão encarar desse jeito, né? O Instituto para Estudo da Guerra faz aqui uma avaliação sobre as negociações e o que é o objetivo do Kremlin, coisa e tal, mas basicamente são coisas que a gente já tratou em outros vídeos, não tem nenhuma grande novidade. O que tem de novidade é justamente o discurso do Putin bêbado, que a gente vai falar agora, né? Então, o Putin foi pego nessa filmagem aqui, ó, com um copo na mão, falando de forma meio arrastada e parece com um problema até de equilíbrio. Dá uma olhada como é que tá ele aqui. Ó. Ele está falando aqui primeiro sobre questão de fake news e robôs e não sei o que lá, e você precisa entender como é que está esse confronto informacional para entender o que está acontecendo de verdade, né? В этом информационном противоборстве, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Falando enrolado mesmo. Trocando palavras. Tem, por exemplo, um monte de barulho agora sobre os ataques contra a infraestrutura de energia da Ucrânia, né? Ele chama aqui do país vizinho. Энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Sim, estamos fazendo isso, mas quem começou? Quem atacou a ponte da Crimeia, né? Ou seja... Кто ударил по мосту по Крымскому? Кто подорвал линии? Quem atacou as linhas de força na estação de Kursk? Передачи с атомной электростанции Курска. Кто не подает воду в Донецк? Quem não está dando água para Donetsk? Quem não está dando água para uma cidade de 1 milhão de população, que seria um ato de genocídio na visão dele, né? Вообще молчок полный. Стоит нам только пошевелиться, что-то сделать в ответ. Шум, гам, треск. Ou seja, a gente faz qualquer coisinha, fica um barulho. Olha só, olha a idiotice do cara. Meu amigo, esses problemas todos que você colocou aí, Crimeia, Kursk, Donetsk, é fácil de resolver. É só você sair da Ucrânia.
Quem começou essa guerra foram os russos não podem dizer outra coisa, não pode falar, ah, não, mas eles atacaram. Não, quem atacou primeiro foram os russos, eles que começaram essa história toda. Então não tem esse papo de, ah, não, mas eles atacaram a infraestrutura também. Não, não tem nada disso, né? É um absurdo esse cara falar esse tipo de coisa. É lógico, ele tá bêbado, né? Tá falando as propagandas dele aqui meio trocando as pernas aqui, né? E hoje cedo ele falou deu uma outra declaração, dessa vez um pouco mais sóbrio, dizendo que o Ocidente está transformando a Ucrânia numa colônia e usando o povo ucraniano como bucha de canhão. Ou seja, aí o cara que traduz, né? Traduzindo do russo, eu transformei a Rússia numa colônia e estou usando os russos como bucha de canhão, né? Porque evidentemente é isso que está acontecendo. Mas parece que o que ele está falando, esse discurso que ele fez hoje cedo, foi por conta de que ele está já chateado com um novo pacote de sanções que vai ser declarado a qualquer momento pela comunidade europeia. Vem mais sanções contra a Rússia aí, né? Outra coisa curiosa é que esse grupo Russisch é um outro exército mercenário russo, tá? Tem o grupo Wagner, que vocês conhecem, lá do Prigozhin e coisa e tal, e tem o Russisch, que é um outro grupo mercenário russo também, e também nazista, aliás, é abertamente nazista. É impressionante como a Rússia fala as coisas que ela é culpada no final das contas, né? Que eles disseram que iam entrar na Ucrânia para desnazificar a Ucrânia, quando na verdade é a Rússia que está cheia de grupos nazistas, até organizados abertamente dessa forma, né? E aqui ele está falando, ele está incentivando delações nos países bálticos, né? Aí ele fala aqui, ó, isso aqui é no Telegram do grupo Russisch, né? Caros inscritos que vivam em países bálticos, a Lituânia, a Látvia, né, a Letônia e a Estônia, nós pedimos para você anonimamente compartilhar informações sobre a localização dos seguintes objetos nos territórios das repúblicas provisórias. Ou seja, o cara está dizendo que as repúblicas ali são provisórias. A Rússia não esconde de ninguém que ela tem interesse, ela considera que aquelas repúblicas ali bálticas, né, a Estônia, a Letônia e a Lituânia, pertencem à Rússia. É o que a gente fala, a Rússia tem que ser vencida na batalha, não tem jeito, porque ela não vai parar na Ucrânia. Se ela conseguir tomar a Ucrânia, vai querer tomar a Polônia, os países bálticos, vai continuar esse reino de terror deles para sempre, né? Mas enfim, ele pede aqui, ó, unidades militares para saber o número da unidade, a especialização, veículos que ela tem, empregados, posições, informações sobre parentes de empregados, datas de transporte de pessoal, ou seja, equipamentos de transporte, caminhões, imagino, né? Localização de postos de fronteira, câmeras de vigilância, informações do movimento de patrulhas e coisa e tal. Ou seja, ele está pedindo aqui para pessoas dos países bálticos entregarem informações para a Rússia, né? Eu não acho que isso aqui seja algo significativo, mas certamente esse pessoal acha. A Rússia acha que tem o direito de fazer esse tipo de espionagem, né? Mais uma companhia de manufatura de drones ucraniana recebeu permissão para operar dispositivos dela nas Forças Armadas da Ucrânia. Então tem 2 dispositivos, um que transporta, são drones isso aqui, tá? São um deles que transporta 80 quilos, outro que transporta 300 quilos de explosivo, então pode ser útil para alguma coisa. Esse aqui é outro drone totalmente diferente dos que a gente vem falando até aqui, né? Esse aqui vai começar a ser usado agora. O Uzbequistão se recusou a fazer parte da União do Gás com a Rússia, né? A Rússia tinha proposto uma união do gás com o Uzbequistão e o Cazaquistão para suprir a China, né? Se você olhar aqui no mapa, a Rússia aqui, e a Rússia está louca para vender gás para a China. Só que tem muito poucos gasodutos nessa região. E tem em tese, só tem 2 lugares aqui de fronteira entre a China e a Rússia, por onde ela poderia passar um gasoduto direto. Ou seja, nessa pequena fronteira aqui, né? Ou então aqui na fronteira mais a leste. Aqui mais a leste é difícil, porque a maior parte do gás russo está nessa região. Então a alternativa russa seria justamente passar gasodutos aqui pela região do Cazaquistão, do Uzbequistão e chegando aqui na China, né? Só que isso daí romperia as sanções do Ocidente. E esses países aqui poderiam ser alvo de sanção
pelos Estados Unidos, eles não querem fazer isso. O Tokayev do Cazaquistão já disse que não vai aceitar entrar nessa união do gás aí. E agora também o cara do Uzbequistão também disse que não quer fazer parte disso, justamente por medo das sanções ocidentais, né? Então a Rússia pode até tentar construir gasodutos para chegar aqui na China, mas ela tem uma fronteira bem pequena para fazer isso aqui, nessa região aqui, que é a única fronteira que ela tem diretamente com a China, que não é no extremo leste, né? Bom, e ontem foi feita uma troca de prisioneiros entre a Rússia e os Estados Unidos. É uma coisa rara isso. Isso já foi comum no passado, tá? No passado, durante a Guerra Fria, você tinha várias pessoas que eram acusadas de espionagem em ambos os países e acabavam presas, e de vez em quando você tinha essas trocas de prisioneiros entre os Estados Unidos e, na época, a União Soviética, né? Mas depois disso, depois que acabou a União Soviética, essa coisa meio que acabou. Não tinha mais troca de prisioneiro porque não havia mais uma inimizade direta da Rússia com os Estados Unidos, né? Esse tempo todo ficou sem ter isso, né? Sem ter esse tipo de atividade. Agora, depois de muito tempo, isso voltou a acontecer. O Biden aceitou um pacto, né, um acordo com a Rússia, em que os russos liberavam a Brittney Griner, que é uma jogadora de basquete da WNBA, né, da Liga Feminina Americana, em troca do Victor Bout, que é um notório traficante de armas que está numa prisão, numa sentença de 25 anos nos Estados Unidos, né? Mas muita gente está criticando essa troca. Por quê? Porque, embora ela seja uma jogadora de basquete, uma pessoa conhecida e coisa e tal, e lógico, é um absurdo, a prisão dela foi totalmente injusta, parece que os russos disseram que ela tinha aqueles cigarros eletrônicos, que dentro do cigarro eletrônico tinha resquício de cannabis, né? Ou seja, não é que ela estava levando cannabis para a Rússia, mas tinha um resquício de que talvez ela tenha usado o líquido, né, um líquido com cannabis antes naquele vape, e daí tinha algum resquício ali. Enfim, pode estar inventando completamente essa história, pode não ter nada disso. No final das contas, o fato é que prenderam ela quando ela chegou no dia 17 de fevereiro desse ano, antes do início da guerra da Ucrânia, né? Tem aqui a explicação. Ela foi presa no dia 17 de fevereiro, e quando ela estava indo para lá para jogar um jogo em Ekaterinburg, num clube lá, né? Aí teve a invasão da Ucrânia, ela ficou presa, né? Inicialmente foi até escondido do público, ela foi presa em segredo, que também é uma coisa estranha, né? E depois disso, teve vários apelos para tentar soltar ela e coisa e tal, mas as regras contra drogas na Rússia são muito severas, aliás, no mundo todo, né? Mas muita gente questiona isso, porque assim, era uma coisa, a acusação contra ela era muito leve, né? Ela não estava traficando drogas, ela estaria eventualmente com pequena quantidade residual. Enfim, certamente a Rússia segurou ela de propósito, e justamente para brigar com os Estados Unidos, né? E conseguiu uma vitória, né? A visão que o pessoal está dando aqui é justamente que os russos ganharam essa troca de prisioneiros, porque ela não é uma pessoa importante, ela não é alguém que seja crítica para os Estados Unidos, né? Jogadora de basquete, ok, legal, uma pessoa que é conhecida, mas não tem nenhuma importância estratégica, ao passo que o Victor Bout é um cara que sempre teve muita ligação com o governo russo, é um traficante de armas. Aliás, vocês conhecem ele, você deve ter visto esse vídeo, Senhor da Guerra, né, em que fala justamente sobre tráfico de armas. O personagem é justamente inspirado no Victor Bout. Não é uma história literal do que aconteceu com ele, mas a inspiração vem daí, então você sabe o que é o cara. Realmente no filme mostra que o cara começou nesse ramo de armas, vendendo restos de armamentos russos, né? Na época da queda da União Soviética, tinha um monte de armas ali que ninguém estava controlando, e tinha um monte de países querendo comprar armas, então ele começou a fazer isso, né? Então, ele tem muita ligação com o governo russo, conhece muita coisa. Então, o retorno do Victor Bout é uma coisa importante para a Rússia, inclusive politicamente, inclusive economicamente, né? Agora, ela não tem essa importância toda, né? E além disso, houve também a crítica que não foi incluso nessa troca o marine Paul Whelan, que é um marine americano que também foi preso na Rússia
de forma meio arbitrária, né? Também foi uma coisa assim meio estranha. Muita gente aqui, como por exemplo o Benny Johnson, acredita que deveria ter sido feita a troca por ele, não por ela, e coisa e tal. Então tá essa discussão ali, né? Agora, o grande problema dessa história toda, no final das contas, não é nem essa, né? O grande problema dessa história toda é que isso colocou os Estados Unidos numa posição muito fraca. Eu vou explicar por quê. Os cidadãos americanos agora, quando visitam esses países meio autocráticos, como a Rússia, como a China, como vários outros países no mundo, agora começam a correr o risco de serem detidos. Por quê? Porque isso virou uma moeda de troca. Se os Estados Unidos, que em tese estão em paz com a Rússia, não estão envolvidos em nenhuma guerra, nem Guerra Fria, aceitaram fazer essa espécie de troca de prisioneiros, a tendência é que agora qualquer americano que for para Moscou, que for para a Rússia, e não só para a Rússia, mas para qualquer outro país que tenha ditaduras por aí, corre o risco de ser preso exatamente para virar moeda de troca com prisioneiros que estão nos Estados Unidos. É possível você imaginar, por exemplo, o Maduro prendendo qualquer cidadão americano que vá lá para a Venezuela, justamente para trocar pelos amigos dele que estão presos nos Estados Unidos acusados de tráfico de drogas, né? Tem um monte de gente do governo Maduro, vocês sabem, que está presa nos Estados Unidos, né? Então, esse tipo de coisa de você fazer a troca, isso é uma coisa problemática no final das contas, né? Aceitar essa troca é uma coisa problemática. Ainda mais liberando o cara que é um traficante de armas, é um cara que realmente cometeu um crime conhecido, né? Os Estados Unidos aceitou trocar uma pessoa que realmente é um criminoso por uma outra pessoa que a Rússia está acusando de ter cometido crime, mas tem uma coisa muito leve. Isso é realmente algo preocupante em termos de futuro, né? Quanto a trocar pelo Marine, é difícil de dizer o que houve. Pode ser que a Rússia não tenha aceito trocar por ele, então não tem o que fazer, só aceitou trocar pela Britney, né? Então, assim, não dá para dizer exatamente o que foi a negociação, mas certamente foi uma negociação que os Estados Unidos saíram no prejuízo, né? Entregaram muita coisa para os russos. E tem gente falando também que não é bem assim. Por quê? Porque a pena do Victor Bout, ela termina em 2029. Então a gente já está em 2022, só tem mais 7 anos de cadeia ele lá nos Estados Unidos. Então seria uma pena menor, então já seria solto de qualquer forma. Eu não sei se essa desculpa cabe não, né? Enfim, eu acho que o Biden queria trazer a Britney, né, para ganhar em cima disso politicamente, acabou fazendo uma má negociação nessa história, principalmente pelo aspecto que eu falei, o risco que vai ter a partir daqui para outros americanos também serem detidos na mesma situação, só para virar a troca de prisioneiros mais adiante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.